Saudações cinéfilas, como vocês estão? Sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente para do Arquivos Nicole Kidman, em qual a gente vai tratar aqui a respeito de Bush Christmas. E eu trouxe, como sempre, o Vanderlei Teixeira. Vanderlei, tudo bem? Oi, gente. Vanderlei pode ser encontrado no canal e no site Chovendo Sapos. Bom, este filme, Bush Christmas, acho que só os fãs mais hardcore devem ter conhecimento da existência, porque, enfim, é um filme que marca a estreia de Nicole Kidman como atriz. Foi produzido em 1983 e lançado na Austrália em 22 de dezembro de 1983. Nunca soube da passagem dele aqui no Brasil por qualquer formato, qualquer tipo de exibição, cinema, VHS, televisão, tanto que ele não tem título em português. Eu descobri que em Portugal ele teve uma passagem, lá ele é chamado de Memórias do Natal. Então, mas assim, por incrível que pareça, por mais obscuro que seja esse filme e tudo mais, nós conseguimos encontrar aí na grande locadora mundial uma versão em Blu-ray com legendas em inglês. Vanderlei, o que podemos falar a respeito de Bush Christmas, que inclusive foi a nossa primeira experiência com o filme, a gente não assistiu antes. Eu acho que é uma sessão bem sessão da tarde, né? Como a gente. Acho que é um filme meio que próximo ali do que a gente comentou com Bicicletas Voadoras, né? Eu tenho uma lembrança desse. Não tinha assistido. Como você falou, não tinha assistido antes também, como você. Mas eu me lembro, eu tenho uma recordação dele ser sempre citado dessa trivia relacionada a ele, de que é um dos filmes mais reprisados justamente na época do Natal, lá na Austrália, né? E é super, super conhecido, assim. Mas ele me parece, assim, a experiência que a gente teve, a percepção que eu tive foi de ser um filme leve, né? Uma coisa mais sessão da tarde mesmo, uma coisa mais despojada, não tem pretensão de ser uma grande obra, de contar uma história. Apesar de ter alguns elementos que a gente até pode discutir aqui, que eu achei interessante em termos de cinema australiano e representação de algumas coisas, né? Mas ele me parece ser essa sessão despretensiosa mesmo, né? De uma história mais leve. Para vocês que não conhecem Bush Christmas, eu pulei uma parte importante aqui da nossa conversa, que é a sinopse do filme. E na internet, a que eu encontrei em português, diz que a família Thompson passa por grandes dificuldades financeiras e pode perder sua fazenda por conta das dívidas. A última esperança deles é a vitória do cavalo Prince numa competição. Mas Bill e Sly, dois vagabundos, roubam um animal. Revoltados, os jovens Ellen, que é interpretada pela Nicole Kidman, e John saem com o primo Michael em busca dos criminosos. Na tentativa de recuperar o valioso animal, eles contam ainda com a ajuda do aborígene, Manapau, eu acredito que é assim que se pronuncia. Eu acho que, eu não sei se estaria no seu tópico de discussão, mas embora seja um filme, enfim, que parece seguir uma tradição de sessão da tarde australiana, inclusive acho que em muitos aspectos ele acaba remetendo ao Bicicletas Voadoras, que já discutimos aqui no Arquivos Nicole Kidman. Achei curioso essa questão de inserir um personagem aborígene aí na história, quase até como se ele fosse o verdadeiro herói, né? A gente tem essa jornada infanto-juvenil, né? Dessas crianças, esses pré-adolescentes tentando reaver esse cavalo, né? O Prince, mas que é domado por esse personagem aborígene, né? No fim das contas. Tanto é que, tipo, no filme, a experiência de assistir esse filme, ele me remeteu muito à Austrália. E aí pode ser algumas questões que a gente vai discutir na época, quando a gente for falar sobre a Austrália, mas de serem coisas que depois a gente vai ver serem retomadas na carreira dela, né? Essa coisa
dessa região rural, essa coisa meio Texas australiano, né? Uhum. Que a gente tem na Austrália, essa discussão, essa coisa dos gados, e das propriedades rurais, né? E dos povos aborígenes, a relação da Austrália com isso. Uhum. Tem essa coisa meio mística que ele associa aos povos aborígenes, que é muito. A gente também vê a Austrália, né? Uhum. Com os Sim. personagens de Austrália e como esse elemento ele tá presente e torna esse personagem uma espécie de ele faz com que algumas questões sejam superadas justamente porque esse personagem tem alguma conexão ali com o divino, né? Tem Uhum. aquela coisa, por exemplo, da personagem da Nicole Kidman, ela entra no círculo e ele repreende ela porque tem uma coisa meio. Tem uma mitologia, uma questão ali que mulheres não podem entrar, né? Porque quebra Uhum. alguma coisa, né? Que ele acredita. Então tem esse elemento, ele me lembrou muito a Austrália, me lembra um pouco também essa coisa da vida atual da Nicole Kidman, né? Aquela coisa meio country que o filme também resgata, tipo, em trilha sonora, né? E Eu- nesse lado atual da vida dela, que ela mora hoje numa propriedade rural em Nashville, né? Casada com Uhum. um cantor de música country e tal. Então, me Uhum. remeteu muito a essas coisas que hoje a gente vê estarem presentes, né, na biografia dela. Mas esse ponto do aborígene uma questão que acaba tomando uma proporção grande no filme, né? Uhum. E tem essa vontade muito grande do filme que eu via em Austrália de tentar fazer algum tipo de reparação ao que os povos aborígenes sofreram Uhum. na época da colonização, né? Uhum. No filme tem até um dos personagens que é aquele menino que eu acho que é o primo deles, né? Da Uhum. família. Ele é inglês e aí ele tem uma certa rejeição ao rapaz porque ele é aborígene e aí já remete a gente ao que os povos aborígenes sofreram com os ingleses quando Uhum. chegar na Austrália. Mas às vezes o filme me causou um pouco de estranhamento nesse tratamento dessa questão, assim, também porque esse personagem, às vezes, ele existe ali meio que para servir aqueles personagens brancos e para Eu- ajudar eles, assim, então uma coisa meio. É um ruído que existe ali no filme, né? Nessa vontade de reparação e ao mesmo tempo o lugar que esse personagem tem na história. Né? E tanto que tem a sensação que eu tenho que ele também meio que desaparece ali no desenvolvimento dessa narrativa, ele só é retomado ali no ato final em É, que eles dependem ali de uma vitória, né, do Prince. ele ganha para a família da personagem da Nicole Kidman, né? Quem vai, Exatamente. quem vai colher os louros daquela vitória é ele. Exatamente. Eu acho curioso, assim, como, de certa forma, né, parece... ele parece trazer esses comentários sociais, assim, que são até sérios, são até ricos, assim, Sim, em termos da Austrália como uma nação. Mas acho que o principal problema dele, que inclusive me faz considerar o filme até bastante aborrecido, acho que até mesmo uma falta de senso de aventura, sabe? Eu fiquei... A princípio eu fiquei até assim, bem cativado assim, quando enfim, um cavalo ali é furtado e a Nicole Kidman, a personagem da Nicole Kidman tem essa iniciativa de, junto com o aborígene, enfim, reaver, né, esse animal. E aí tem aqueles dois garotos que, mesmo que amedrontados com essa situação, acabam também encarando esse desafio. Aí eu até estava empolgado com isso, mas na execução, sabe, é, dessa viagem, parece que o filme vai se tornando cada é vez mais parado. aborrecido. É, Né? As e é, paisagens, não, a gente não tem um senso de uma grande viagem que esses personagens empreendem, sabe? É muito uhum, monótono, não tem uma distinção de paisagens, assim, é. também não bateu muito em mim esse lado da aventura que ele anuncia, né? Que ele promete.
Justamente essa questão da exploração da paisagem, inclusive, me lembra muito assim, até mesmo, é, sei lá, uma visão de telefilme, sabe? No sentido de. Sim, Parece uma direção que limita aquelas paisagens ao invés de fato, explorar a grandiosidade sim. daqueles espaços que estão sendo explorados nessa aventura. Mas eu fiquei até curioso porque algo que eu não mencionei no início é que este filme é um remake de uma produção de 1947. Inclusive, ela apresenta assim, uma arte assim, no cartaz que me parece que promete ali que tem mais esse senso de aventura que falta aqui nesse filme. É. Você quer acrescentar mais alguma Não, coisa? Não, que eu já queria tratar sobre esse tópico que é corriqueiro aqui em relação a aqui, aí, em termos de relevância desse filme na carreira da Nicole Kidman, talvez já seja um tópico mais para o fim. Mas, como também foi a nossa primeira visita, então a gente não tem essa perspectiva de primeira assistida e de revisão, sim, eu já queria avançar para esse tópico, mas destacando algo que me pareceu muito curioso aqui no Bicicletas Voadoras, que eu já citei, como a Nicole Kidman, no início da sua carreira, ela parecia se colocar muito em papéis que, de certa forma, exigiam até mesmo bastante da fisicalidade dela, né? Porque, embora no Bicicletas Voadoras ficasse muito evidente ali o uso de dublês, inclusive foi um garoto, né, que fez o dublê dela e nas cenas, nas acrobacias mais arriscadas de bike. Aqui também existe um desafio físico, assim, né, digamos, no sim. sentido de cavalgar e também tem até, assim como bicicletas voadoras, tem um momento aqui que ela cai de um buraco também, né? Tem uma coisa, eu não sei qual é o termo que se usa, mas é uma coisa Smurfette, assim, que é aquela coisa da personagem feminina, que é o único elemento feminino ali num boys club, né? No clube do Bolinha. É a mesma sensação que a gente tem aqui, né? Uhum. E é engraçado, E né? Nicole Kidman, ela disse que na vida pessoal dela era também, né, a única garota, assim, num grupo de meninos, né? Eu lembro que algumas entrevistas ela falava que no colégio era assim. E, assim, não pode falar que. Porque não tem uma grande composição, uma personagem ali que ela vai. Mas, assim, porque tem algumas atuações nesse filme que são, pra mim, assim, particularmente foi sofrível, assim, principalmente aquela dupla de vilões, né? Que tem Uhum, aquele que é o rapaz que propõe pegar os cavalos da família dela e uhum, aquele que tá cantando aquela festa da cidade uhum. e que é aquele vilão meio involuntário que tá contra a vontade dele, não quer fazer aquilo, mas ele acaba ajudando. E são muito ruins. E aí, tipo, ela pra mim é o elemento mais. Tem uma naturalidade ali na maneira como ela conduz aquela personagem tão jovem, né? Uhum. E é espantosa gente, ela é muito, pra vocês terem uma dimensão de como é que ela é alta. Esse filme, tipo, ela tem a estatura dos adultos do filme, né? Ela é muito jovem. Uhum. E assim, a gente sempre se depara aqui. Já tem vários episódios que a gente se deparou aqui em relação a esse tópico de como um determinado filme repercute, enfim, na carreira da Nicole Kidman, como ela pensa sobre ele em retrospecto. E a gente lamenta muito a ausência de materiais de divulgação sobre algum deles, né? A pele que a gente discutiu em episódios mais recentes foi um caso assim, olha que é um filme de 2006. Mas a gente, no caso do Bush Christmas, a gente tem online, né? Quando a Nicole Kidman promovia o festa de formatura, o James Corden perguntou para ela, né, sobre Bush Christmas. Foi num tom assim Ah, é de verdade. chacota, né? Que Bush dá às vezes um sentido de uma outra coisa, né, em inglês.
Aí fala, você fez um filme, né, no início daquele chamado Bush Christmas, né? A Nicole Kidman, ela até que verbalizou bastante, né, sobre esse filme. Eu acho que vem muito dessa coisa das primeiras experiências, né? Desse começo e tal. Então, eu acho que é sempre lembrado também por essa coisa na Austrália, assim, a gente não tem meio que a dimensão, mas pelo que a gente ouve, né? Que é algo que, que as pessoas têm uma lembrança, uma memória, né? Que é sempre exibido na televisão, então deve ser. Mas que de fato eu vi essa curiosidade também, né? De ser meio que um filme natalino e tal, mas eu fiquei impressionado mesmo assim como esse filme, de certa forma, ele é bem desconhecido. Você, por exemplo, entrando no IMDb e ver a quantidade de avaliações, ela é bem baixa, assim. Tanto que até o remake eu acho que tinha, sei lá, uma diferença de 200 votos, assim. Olha que eu nem sabia da existência do filme de 47. Mas eu queria enfatizar novamente como a estrutura desse filme me lembra muito a de Bicicletas Voadoras, que é a mesma situação, né? Dois garotos, uma menina que tem um senso de liderança e aí dois bandidos também que no caso, só é uma inversão, né? Porque no Bicicletas Voadoras são essa dupla de vilões perseguindo os três adolescentes, enquanto aqui são eles que, enfim, tentam rever a trajetória, né, desses vilões para reaver o Prince. Mas eu fico me perguntando, né, se inclusive outras aventuras infantis juvenis australianas seguem pelo mesmo caminho, pelo menos da década de 80. Pode ser um registro de uma época também, né? Um filão que foi explorado com recorrência, né? Na indústria australiana. Eu comentar, não sei se teve essa mesma impressão, mas a relação da personagem da Nicole Kidman com esse menino, é primo dela, né? O menino que mora com a família dela, que é inglês, não sei. Tem a impressão que sim, que é inclusive o garoto lá que ela vai no quarto e ele fica todo envergonhado porque acha que ele tá sem roupa. Achei Tem muitas uma vezes essa coisa cena meio muito. estranha. Assim, tem umas coisas muito estranhas na sexualização dessas personagens no filme também. Aquela cena também que eles trocam de roupa, né? Que ele cobre a personagem da Nicole Kidman, ela tira a roupa, né? Uma coisa da sexualização da personagem dela, especificamente, que me soa um pouco estranha no filme. Eu acho ele interessante, não do ponto de vista da história que é contada, de como é contada, mas acho interessante do ponto de vista de se pensar num registro da história do cinema australiano, dessas questões, né, que são frequentes, essa relação deles com essa história da colonização e o reflexo disso hoje, como é que eles pensam hoje, como é que eles procuram representar essas questões hoje. Eu acho interessante ele como dado histórico mesmo, com esse registro da representação da história deles, assim, mais do que como história, né? Porque tem essas discussões que eu acho que eu conheço pouco do cinema australiano, mas do que eu ouço falar, né, é uma questão que inquieta muito eles ainda, né, essa relação deles com os povos nativos. Né? E sobre essa, digamos, sexualização precoce que, de certa forma, é citada aqui, eu acabei também me lembrando agora do próprio Terra Estranha, que a Nicole Kidman protagoniza, que de certa forma isso também existe, porque tem uns personagens ali, por exemplo, da própria filha da Nicole Kidman, que, sei lá, tem várias sugestões, assim, sei lá, em relação à ninfomania. Sim, sim. Tem... E Vanderlei, entrando assim para a reta final, enfim, a gente já falou na realidade, né, sobre um episódio em que Bush Christmas foi citado aí para Nicole Kidman, mas você acha que no íntimo dela o que ela acha dessa experiência? não acho que
não acho que seja uma das obras mais queridas dela, mas acho que ela deve ter alguma memória, algum afeto por esses primeiros anos, assim, de carreira dela, assim. Não sei se é da época da carreira australiana, é uma das coisas que ela mais se orgulha de ter feito. Acho que isso tá muito naquelas minisséries que ela fez, né? Uhum. A Bangkok Hilton e Vietnã. Vietnã, Mas eu acho que é algo que surge com frequência, até como trivia, mas uhum. eu acho que ela lembra, assim, mas... Eu acho que provavelmente esse, junto com Bicicletas Voadoras, talvez tenha sido aí os momentos que talvez ela considere mais especial nessa era, enfim, início de carreira Sim, sim. pré-Hollywood. Claro, também tem as minisséries, né, que inclusive teve até uma certa aclamação crítica em termos de prêmios. É, Mas, assim, vai chegar um momento que a gente vai falar sobre... tem a Vingança, né, que tem outro título aqui no Brasil também, né, a que é o Dança das Sombras. A Dança das Sombras. São filmes que, assim, você perguntar, fala, eu acho que eu Mas eu fiz acho que isso. esse, eu não sei, às vezes eu tenho dúvida desse, se esse é especial pra gente, porque a gente aqui no Brasil teve a edição acho que é o único filme pré terror a bordo que a gente tem acesso, né? Mas ele, eu não sei como é que isso como é que ele é dito lá fora. Assim. O Bush Christmas e o Bicicleta eu vejo ser citado com certa frequência. Vamos ver. Agora que eu tô vendo aqui, o Bicicletas Voadoras foi o segundo filme dela, eu não lembrava, eu pensei É, que o Bicicletas Voadoras era mais ali, sei lá, 86, sabe? Não, mas ela fez logo depois do Bush Bush Christmas. Christmas. E a gente tem, deixa eu ver. Tem Arte do Corcel Lendário, que inclusive eu preciso te passar o DVD, né? Eu Que acho eu que tenho. é tipo talvez seja essa pegada dessa carreira infanto-juvenil dela, né? É, Como se e o Arte. ela estivesse na Disney Channel, fosse aquelas estrelas da Disney Channel. Você falou, não foi? Na época do Bicicletas Voadoras, né? Uhum, Que lembrava uma coisa meio Disney Channel. é verdade. Tô revendo aqui os primeiros trabalhos e tem o Archer, o Corcel Lendário, que também envolve cavalo, mas ele é um telefilme. Ela fez muitos telefilmes. A Dança das Sombras é televisivo também, nem lembrava disso. E tem um aqui que é o Wind Rider, que é de aventura também. Acho que deve ser também uma pegada meio bicicletas voadoras, mas ela já estava mais adulta aqui, que ele é de Adulto. 86. Ah. Bom, é isso, Vanderlei. Acho que não há muito o que falar a respeito de Bush Christmas. Em resumo, é bem isso mesmo. Uma aventura infanto-juvenil australiana bem sensata da tarde e que vale como curiosidade por ser aí o primeiro trabalho de Nicole Kidman como atriz. Mas Bicicletas Voadoras que ela fez logo depois é bem mais interessante e tem vídeo aqui no canal também. Bom, Wanderlei, obrigado pela sua participação. Se inscrevam no Chovendo Sapos e acessem o site. Se inscrevam no Cine Resenhas e fiquem atentos à playlist com todos os episódios já gravados do Arquivos Nicole Kidman. Abraços para todos e até a próxima.